para quem escreve, ele tem, eh, ele tem que passar por esse crivo pessoal, essa censura que nós temos, autocensura. Então, a parte mais importante é a minha. Depois eu vou responder a minha cunhada que mandou uma aqui, que ela é muito maledicente, sabe? Ela é muito maliciosa. Exatamente. Rita. Deixa a Rita comigo. Ela tá falando que o único da rua que não brincava de pera, uva e maçã era eu. Deixa a Rita. A Rita não é da minha geração, então eu não brincava com ela, não. Brincava com outras meninas. Abraço, Ritinha. Mas o processo de aceitação de ser um escritor, a partir daí, bater no peito e falar, não, escrevi um livro, estou escrevendo, eu sou um escritor, sim. No Brasil, é quase assim, é muito difícil de viver de literatura, de escrever livros. Eu conheço muita gente no meio literário que eles... hoje a internet possibilita, e tem muita gente escrevendo no Brasil. Então existe um campo muito grande de mercado para escritores. Então existem pessoas preparadas, que têm bons cursos, então eles vivem de literatura nesse sentido. Agora, de publicação de livro, de arrecadação de livro para se manter financeiramente, são pouquíssimos, né? Pouquíssimos então, assim, eu já passei, eu aceito que eu sou escritor, tá? Eu sou um dentista, escritor, e mais um tanto de coisa que a gente vai fazendo com amor, com prazer. Mas eu acho que a gente tem que ter noção das pretensões que a gente deve ir aumentando o sarrafo aos poucos. Então, quando eu disse para você anteriormente que o livro Menino que Dormia de Chuteiras, para mim, cumpriu o seu papel, tanto social quanto literário, ele tem também limitações que eu sei nitidamente da minha escrita. Foi o melhor que eu pude fazer em 2021. Com 3 anos mais de bagagem, eu escrevendo mais, eu acredito que eu consiga fazer um livro melhor agora do romance que eu estou escrevendo. Então, assim, é sempre uma evolução constante. Olha, sobre o título de Dormir de Chuteira, né? Meu marido falou assim, que quando ele ganhou o primeiro chute dele, ele dormiu calçado. Viu? Tinha 10 anos. Que lembrança, né? Qual o nome dele? Reinaldo. Nome do maior jogador da história do Atlético, viu? Que inclusive tem um capítulo exclusivo a ele e Joãozinho, que eram os jogadores assim, mais brilhantes da geração do Cruzeiro e do Atlético nos anos 70. Ô Reinaldo, eu acho que eu não dormi de chuteiras, porque minha mãe, eu acho que não deixava. Mas mas ele tá falando que dormia escondido, que se a mãe dele pegasse também. Pois é. Então, assim, é esse sentimento, em relação a esse sentimento da inocência o Reinaldo com o Joãozinho, da inocência do menino de querer. Inclusive, nessa ilustração, o Raul de Oliveira pôs, porque eu também cito na descrição do capítulo, o meu pai tinha um dos carros que meu pai teve, Brasília, mas assim, tinha uma variante azul, ele enchia de crianças. Meu pai era aquele assim, o Mineirão a gente entrava de forma gratuita até 12 anos. Então os meninos da rua enchiam o carro pra gente assistir os jogos. O meu pai tinha, não sei como é que ele conseguia, que a bagunça, aquela algazarra dentro do carro, mas assim, são as lembranças que
que ficam guardadas assim eternamente, e eu fiz questão de tentar de alguma forma deixá-las para a posteridade, publicando o livro. Uma coisa que eu percebi também no livro, que você fala muito dos irmãos Fittipaldi, né? Você é fã deles? Não, já faleceu o Wilsinho, né? Só tem o outro agora. O Emo, né? O rato, o Emerson Fittipaldi. Poxa vida, assim, o Brasil, eu começo a descrição, vou até contar aqui, nesse capítulo do automobilismo, uma história que começa aqui numa volta que teve em 1949, aqui na Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Mas o Brasil, os títulos mundiais de Nelson Piquet e depois Ayrton Senna, devem muito ao Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro brasileiro a ser campeão, foi 2 vezes campeão mundial, muito talentoso. Depois ele foi para a Fórmula Indy, conseguiu ser campeão na Fórmula Indy, ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Então, Emerson Fittipaldi é um dos heróis aí que a gente deveria valorizar mais. Meu pai contava uma história que teve uma corrida daquelas baratinhas, aqueles carros antigos, em volta da Lagoa da Pampulha, mas só que não tinha a mínima segurança. Tinha espalhados pela pista, né? São 18 quilômetros aqui de pista em volta da lagoa, postes, assim, não tinha a mínima condição de segurança. E teve 2 acidentes, um fatal, que um paulista veio a falecer, um corredor mineiro, e um paulista, ele teve que amputar as 2 pernas em um outro acidente, assim, em tempos próximos um do outro. E a corrida teve que ser cancelada. E o Chico Landi, que era o grande corredor brasileiro, disputava os Grand Prix mundiais da Europa, ele estava nessa corrida, ele venceu essa corrida com as voltas que foram possíveis dar. Então, e o mais interessante é que, conversando com o João Leite, aqui em Belo Horizonte, o João Leite foi um goleiro histórico do Atlético, e deputado por muitos mandatos aqui, deputado estadual aqui do estado de Minas Gerais, por muitos mandatos. E eu tive a oportunidade de conversar com ele uns 20 minutos lá na Assembleia. Isso está gravado até no meu canal do YouTube, que é O Menino que Dormiu de Chuteiras. E eu contando essa história para o João Leite, dessa corrida e tudo, e ele me contou uma que, ao vivo, assim, que o meu queixo caiu na hora. Ele falou que o pai dele era guarda, porque nesse acidente que eu te comentei aqui, que o mineiro morreu, ele saiu da pista e um guarda municipal também faleceu. E o João Leite falou que o pai dele era guarda municipal, estava trabalhando nessa corrida, e que este guarda que morreu, ele estava exatamente no ponto onde que o pai dele estava. Só que, por algum motivo, um pouco antes, ele pediu um amigo para ficar no lugar dele, ele foi fazer alguma coisa. Nesse tempinho, esse guarda faleceu. Tanto é que a família toda do João Leite foi para o hospital achando que era o pai dele que tinha falecido. Então, assim, na hora que ele contou essa história, foi, puxa vida, como é uma história que marcou meu pai e que ele me contava, e teve uma marca tão profunda também na história do João Leite. Então, e na década de 70, os irmãos Fittipaldi fizeram um carro brasileiro de corrida, né? Que foi patrocinado pelo Copersucar. Fala um pouco sobre isso. O projeto Copersucar, nossa, de boa lembrança. Puxa vida, pensa bem, eles foram bem ousados para a época, viu? Eles contrataram engenheiros renomados das grandes escuderias mundiais da época. O Wilson Fittipaldi, ele estava mais à frente como um manager, né? Como ali o empresário, junto com o irmão que ia pilotar o carro, o Emerson. E tiveram, assim, foram anos difíceis, mas eles chegaram a ter um segundo lugar aqui no Grande Prêmio do Rio.
eles chegaram, o Fittipaldi chegou a ser um segundo lugar aqui. Eu lembro dessa corrida, inclusive, o carrinho amarelo da Copersucar. Era um grande orgulho, mas hoje seria impensável, né? Porque os custos de Fórmula 1 hoje é muito difícil de entrar nesse circo. Pelo que você fala, né? Pelo que você fala no livro, das páginas que eu consegui ler, você teve uma infância incrível, né? Nó, eu era feliz e sabia. Graças a Deus eu tive uma infância maravilhosa, de um amor muito amoroso, de um lar muito amoroso. Acho que isso é o principal, ajuda demais. Uma família grande e muito harmônica, sabe? Irmãos, pai, mãe, então assim, e a casa era meio que um centro, assim, era um centro para receber os amigos, sempre a porta aberta, o café na mesa, e as pessoas entram e saem até hoje, viu? Graças a Deus, ainda é uma referência lá, porque eu tive uma infância muito, muito, muito boa. Brincando na rua e correndo atrás de bola, correndo atrás de papagaio. Então, assim, tudo que eu pude fazer. Papagaio é pipa, né? É pipa, isso. Em outros lugares é pipa, exato. E tinha ele era uma lenda aqui entre nós, quando nós crianças, porque eu moro, onde eu morava na rua, no Caiçara, a rua Desembargador Torres, é um morro, sabe, assim, então são ruas paralelas que vão subindo. Então a minha é a terceira. Lá embaixo tem a rua Magnólia, lá embaixo tem a rua de baixo, a minha rua, e a rua de cima, né, assim que a gente se identifica lá. E na rua Magnólia, a primeira, tinha os mudos, eram adultos já, usavam barba, eles eram surdo-mudos, e eles tinham o melhor cerol do bairro. Ninguém conseguia, quando a gente falava um desafio lá, e um manda o outro, né, mandou, ninguém conseguia mandar. Então, quando a gente conseguia um cerol do mudinho, era como se fosse um troféu. Não, consegui uma linha aqui que tem o cerol do mudinho. Hoje, não é politicamente correto falar o que eu estou falando, né? Quando eu estou me referindo a esses assuntos, poxa, isso estou falando dos anos 70, início dos anos 80, mas isso é principalmente nos anos 70. E, claro, hoje a meninada aí não pode soltar, não pode passar cerol. Eu vi muitas vezes eles passando o cerol na rua, era um acontecimento, sabe, Cláudia? Eles pegavam a linha, punha no quarteirão inteiro, ia amarrando na árvore, nos postes, assim, ó, e eles faziam lá, até porque fazia com pó dessas lâmpadas fluorescentes, eles tocavam bem, ficava bem fininho, passava uma cola. Eles tinham uma fórmula lá que o cerol deles era o melhor da região, e vinha passando, assim, então era um acontecimento. Não façam isso hoje, crianças. Cerol é proibido, é perigoso. Hoje em dia tem muita moto passando nas ruas, né? Existem os lugares propícios para se soltar pipas, né? Então, são assim, tudo tem o seu contexto histórico. O que você viveu nos anos 80 que você acha que mudou de lá para agora? Eu vou responder na lata, o que mudou fui eu. Todos nós, né? Todos nós. Envelheci, mas não é isso, não. O mundo... Eu não tenho essa pegada nostálgica. Eu até brinco, eu acho que tem diferença do saudosista e do saudoso. O saudosista é aquele que se apega ao passado
e dali ele não sai. Ele acha que tudo do passado é melhor do que hoje. Eu não me considero uma pessoa assim, não. Mas eu acho que eu posso considerar que eu seja saudoso. Tenho saudades, mas entendo que essa evolução que o mundo sempre terá, ela é inevitável. Hoje nós estamos lidando com a inteligência artificial. São coisas inevitáveis, as coisas vão acontecer e vêm mesmo, e a gente tem que preparar aqui dentro, a nossa alma, a nossa essência. A gente se preparando como ser humano, como o tempo que vier, as coisas que vier, a gente vai lidar com as coisas éticas de cada tempo. Então é isso, eu também tenho uma certa implicância de quando falo assim, no meu tempo, peraí, eu tô vivo, meu tempo é hoje, né? Não é mesmo, Cláudio? 21 de maio de 2024, meu tempo é hoje, estamos vivos, produzindo, tenho jogado tênis, tenho jogado futebol, então assim, ninguém pode parar no tempo, não. Porque tem pessoas que elas simplesmente falam, eu tô velho, então não vou fazer mais nada. Não, muito pelo contrário, eu acho que não existe velho, entendeu? Existe a cabeça da pessoa, né? Claro. Ó, quando eu fiz a tatuagem no meu braço, já tem mais de 15 anos. Quando eu fiz a tatuagem, uma menina perguntou assim pra mim, e quando você ficar velha? Ela vai envelhecer também, e aí? Vai envelhecer como tudo no nosso corpo vai envelhecer. Porque tem gente que tem essa mentalidade, né? A partir do momento que você faz uma tatuagem, eu acho que aquilo ali já faz parte do seu corpo, de você. Você identifica aquilo como sendo você. E vai envelhecer como nós envelhecemos, né? Normal. Segue a vida. Exatamente. Qual que é seu escritor preferido? Você tem algum escritor preferido? Eu tenho alguns, tenho alguns escritores assim que eu gosto muito. Eu gosto muito eu li aqui o Dostoiévski, mas assim, eu não queria citar, não vou citar escritores de fora. Eu acho que nós temos eu acho que até um momento muito oportuno falar disso aqui agora, que apesar de ser um escritor lá de trás, o Machado de Assis, para mim, é o maior escritor brasileiro. E parece que teve agora uma influência americana que ficou encantada com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ela publicou, e ele está sendo o livro mais vendido na Amazon, pensa bem, nos Estados Unidos, por conta dessa divulgação do livro. Então, assim, nós temos ótimos escritores aqui, Clarice Lispector, Lígia Fagundes. Eu sou um pouco burro para poesias. Eu não minto que eu tenho dificuldade de abstrair tudo que os escritores, os poetas, e tem muita dificuldade de escrever também poesia, mas também temos excelentes poetas, né? O nosso poeta maior aqui, o Carlos Drummond de Andrade, gosto mais dos textos dele, e gosto muito de cronistas também, sabe? A gente tem uma série de cronistas. Eu, inclusive, fiz durante um bom tempo encontros com o Eduardo Afonso, que é um colunista, um grande escritor, um grande cronista, um dos maiores cronistas hoje do Brasil, o Eduardo Afonso, e ele tem uma oficina de crônicas, de literatura, na verdade, não se atém apenas às crônicas, mas a maior parte a gente escreve realmente crônicas. E então, assim, conheci muita gente boa ali, do mundo da crônica, muita gente publicando livro, tá? Mas para finalizar uma listinha rápida que eu fiz aqui, eu não posso deixar de citar Nelson Rodrigues, tá? Que é uma inspiração para escrita, porque assim foi
as escritas sobre o universo do futebol, onde misturou literatura e futebol. O Nelson Rodrigues, quando eu li os textos de Nelson Rodrigues, eu falei, puxa vida, é mais ou menos assim que eu enxergo o mundo do futebol. Então é uma referência, inclusive é um personagem que está no meu próximo livro, o Nelson Rodrigues. Poetisa tem uma muito boa aí de Minas, que é a Cora Coralina, né? É a Cora Coralina, é muito boa. Adélia Prado, aqui também de Minas. Tem uma turma da poesia aí que nos mostra o tanto que é difícil escrever de forma mais concentrada, mais minimalista.